E aí pessoal, será que a Selic baixa afeta os meus investimentos? Vem comigo que a gente vai conversar sobre isso. Fala pessoal, Hélio Barros da Dr. Invest aqui e hoje a gente vai falar sobre taxa Selic. Bom, você já deve estar cansado de ouvir o William Bonner falando que a taxa Selic vai cair e ela não para de cair. A gente começou com uma taxa Selic por volta de 14,5% e hoje ela já está por volta de 3% ao ano. E muita gente no Brasil sempre confiou seus investimentos à renda fixa, porque a renda fixa sempre entregou muito mais do que a renda variável. Mas e agora, com essa taxa tão baixa? Será que é o fim da renda fixa? Será que não vale mais a pena investir na renda fixa? E o que será de nós, pobres investidores, que dependíamos de investir na renda fixa? Bom, vamos começar pela definição. O que é, afinal de contas, taxa Selic? Selic é a taxa básica de juros da economia do Brasil. E essa é a taxa que o governo usa para remunerar os títulos que ele emite no mercado. Para que o governo emite esses títulos? Bom, para captar dinheiro e fazer obras e tudo que o governo precisa. Basicamente, quando o governo precisa de mais dinheiro, ele pode emitir títulos e pedir dinheiro emprestado no mercado. O título Selic, o Tesouro Nacional Selic, nada mais é que uma plataforma por onde a gente compra esses títulos e você está emprestando diretamente dinheiro para o governo. Um outro conceito muito importante que a gente precisa falar aqui é a tríade liquidez, rentabilidade e segurança. Por que precisamos falar disso? Porque a renda fixa tem por função na carteira e sempre teve a função de dar liquidez e segurança. Durante muito tempo a gente foi afortunado bastante de ter também rentabilidade nesse produto. Mas hoje, como você vê, a rentabilidade já quase que não existe na carteira, mas ainda a função de liquidez e segurança se mantém. Hoje não podemos exigir que um produto só tenha os três pontos, liquidez, segurança e rentabilidade. Então, a função da renda fixa hoje dos produtos atrelados à Selic são te dar liquidez e segurança. Esse conceito já responde uma das perguntas mais frequentes que as pessoas têm quando vem a rentabilidade da taxa Selic caindo, que é: ainda vale a pena investir em Selic, em Tesouro Selic, em renda fixa? E a resposta é sim, pois a função desse produto não é rentabilidade hoje, é sim te dar a tal da liquidez e a tal da segurança. E por que os produtos do Tesouro têm essa liquidez e essa segurança? Bom, a segurança você tem porque o Tesouro, quem está emitindo esse produto, é a mesma entidade que produz dinheiro, ou seja, eles podem literalmente imprimir dinheiro para te pagar. Então não existe motivo para eles te darem calote no pagamento desse produto. E um outro fator é no quesito liquidez, pois os produtos têm garantia por parte do governo de recompra, ou seja, sempre que você quiser ele pague o título, ele vai recomprar a preço de mercado. Diminuir a taxa Selic é bom para o mercado, mas como que isso funciona na prática? A questão é que as grandes empresas têm duas coisas para fazer com o dinheiro dela. Ou elas investem na própria empresa, ou elas investem na renda fixa. Se a renda fixa estiver pagando muito dinheiro, eles não vão ficar estimulados em gastar dinheiro na própria empresa, dado que há muito risco envolvido em você investir na própria empresa ou em empresas de terceiros, porque a empresa pode simplesmente não dar certo. Agora, quando a taxa do governo, do produto da Selic, da renda fixa, fica assim muito baixa, começa a ficar mais interessante o retorno que nós temos na renda variável. Então, você baixar a taxa da renda fixa faz com que grandes empresas investam mais na própria economia, na própria empresa ou em outras empresas, e isso faz o dinheiro rodar mais na economia, que tende a gerar mais crescimento da própria economia. Tá, mas e para nós, réis mortais, que não somos grandes empresas e não temos como nos beneficiar da grande economia? É aí que você está errado. Na verdade, a gente pode sim se beneficiar da grande economia. A gente simplesmente precisa começar a comprar ativos na renda variável, que nada mais é que comprar empresas, ações de grandes empresas. Com isso, a nossa rentabilidade ali passa a ser mais atrativa.
Então, para a gente, funciona igual para as grandes empresas. Você vai migrar parte do seu patrimônio para investir na renda variável, ali sim buscando rentabilidade, e vai deixar parte do seu patrimônio na renda fixa, contando com liquidez e segurança. Quero deixar aqui bem claro uma ressalva. Existe a opção dentro da renda fixa de você emprestar dinheiro para empresas. E isso pode parecer um ganho de certa forma, mas nem tanto. Emprestar dinheiro para empresas pode parecer um benefício porque você ganha na rentabilidade, mas fique atento ao quanto que você perde no risco e na liquidez. Vamos a alguns exemplos. Quando você investe no Tesouro Selic, esse ano de 2020, você recebe 3% ao ano, mas é pouco, mas você vai ter segurança e liquidez nesse produto. Você pode vender a hora que você quiser e recuperar o seu dinheiro, e você tem zero chance ou quase zero chance de tomar calote com relação a esse dinheiro. Quando você, ao contrário, empresta dinheiro para uma empresa em troca de um pouquinho a mais de rentabilidade, justamente pela taxa Selic estar muito baixa, mesmo que a empresa pague 3,5%, 4%, 5%, que seria equivalente a taxas de quase 200% do CDI, você sacrificou em pró disso a sua liquidez, porque a maioria dos produtos de crédito privado não vai ter liquidez para você vender quando você quiser, e você está sacrificando segurança, pois essas empresas não necessariamente vão te pagar lá na frente. Elas podem acontecer alguma coisa com elas podem quebrar, muita coisa pode acontecer com a empresa no meio do caminho e você não receber nada desse dinheiro e ter uma perda de até 100% do dinheiro emprestado. Então, não faça trocas do tipo apostar em crédito privado na renda fixa em troco de um pouquinho a mais de rentabilidade, sacrificando tanto a sua segurança quanto a sua liquidez. Se você quer rentabilidade, vá direto para a renda variável, porque lá você tem o mesmo risco de perder de até 100%, mas lá o risco de ganho, por outro lado, é infinito, na prática por milhares de porcento a mais de rentabilidade. E essa taxa de juro vai continuar caindo? Até onde isso deve ir? Ninguém sabe, aqui é uma questão de adivinhação. Mas na sua carteira você sempre vai ter produtos que vão ter funções específicas e não importa qual a taxa de rentabilidade do seguro da Selic, aqui ela sempre vai ter a seu lugar na carteira como liquidez e segurança. Mesmo que ela esteja perdendo para a inflação, mesmo que a taxa de juros esteja próximo de zero, vai ter sempre um lugar para renda fixa na sua carteira diversificada. E já que falamos de inflação, quero ressaltar aqui que importante na sua carteira não é tanto a quantidade bruta de rentabilidade que ela tem. Vamos usar de exemplo a rentabilidade Selic na época que estava em 14,5%. Nessa mesma época, a taxa da inflação estava em 10%, chegou até 12%. Então, quando você olha esse tipo de rentabilidade, fica claro que o que importa é a rentabilidade real. Você prefere uma rentabilidade de 14,5% com inflação de 12% ou uma taxa Selic de 3% com inflação de 0,5%? Repare que o importante aqui é a diferença entre as taxas, tá? É o quanto que a taxa bruta supera a inflação. Se a diferença entre a taxa de 14,5 menos 12,5, que é 2, for menor que entre 3 de taxa anual e meio de inflação, aqui 2,5, em tese, em juro real, a gente está ganhando mais dinheiro com a Selic mais baixa do que a gente estava ganhando com a Selic a 14,25. Isso é muito importante de você entender e abraçar na sua composição de carteira. Então é isso, Selic sempre vai ter espaço na sua carteira diversificada, a função dela vai ser liquidez e segurança, e a sua rentabilidade você vai conquistar na renda variável, mas nunca abandone a sua renda fixa na carteira, nunca zere ela e sempre tenha ela disponível numa porção da sua carteira.
Espero que tenha respondido as suas dúvidas. Se você ficou com alguma outra dúvida, pode comentar aqui embaixo. Se você conhece alguém que vai se beneficiar com esse conteúdo, encaminha para ela e não se esqueça de se inscrever e até mais!